Manduca, que delícia te receber, meu amor. Tudo bem? Tudo ótimo, minha linda. Obrigada pelo convite. Obrigada por ter vindo. Letícia Manduca é nutricionista e, como eu falei no início do programa, a gente vai falar sobre alimentação em várias fases da vida. Sim, do início, né, da amamentação até os 7, 10 anos aí. Tá. Durante a amamentação é só leite do peito? Com certeza, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês de preferência, e a introdução alimentar tem que ser feita aos poucos. Você pode fazer também a amamentação até os 2 anos. Então, isso são recomendações da Sociedade Brasileira de Pediatria. É importantíssimo porque o leite materno é rico em gorduras, em carboidratos, em cálcio, todos os nutrientes que a criança precisa. Então, você não precisa nesse momento, o foco é amamentar. Mas tem gente que fala que o leite do peito é leite fraco, precisa de um reforço. Não, ele é completo, de acordo com cada fase. E claro, a livre demanda também da mãe é fundamental, porque é onde você vai ter uma liberação maior de fator imunológico que vai proteger a criança contra infecções. Tá, então aqui o que a gente tem? O que está simbolizando essa mamadeira? Aqui a ideia é falar também dessa questão de necessidade especial da criança, que aí tem que ser discutido com o pediatra, a introdução de fórmulas, tá? Evitando leite de vaca, sempre de preferência aleitamento materno exclusivo. E aí entra a questão da introdução das papinhas. Que o ideal é sempre você, após o 6º mês, você começar a introduzir algumas frutas, por exemplo, de preferência a banana, e sempre preparar 1 ou 2 itens. A base das papinhas, por exemplo, pode ser a batata, a mandioquinha. Então, nessa introdução alimentar, não há necessidade de adicionar açúcar ou sal nessas refeições. Nem farinha? Não, não precisa. Aquela história de querer adicionar energia extra, criança, aleitamento materno exclusivo até o 6º mês, e aqui a gente entra com a introdução alimentar com as papinhas de preferência. Pode começar com as doces, mas com a fruta, né? E uma porção só. Você não precisa fazer um mix, porque isso sobrecarrega a quantidade de carboidrato também. Se você usar 2 ou 3 tipos de fruta, então sempre já é excesso. Vai adequando o paladar da criança. Tá. E de 6 meses a 1 ano? Então, nessa faixa etária, o que é importante, né? A criança está crescendo, o desenvolvimento dela também. E, claro, você vai começar a apresentar os alimentos para ela ter uma certa curiosidade. E o ideal é que você comece a introdução de pelo menos 2 a 3 porções de legumes e verduras. E aqui entram a base da cenoura, da mandioquinha, do chuchu. E você pode ir introduzindo também nessa fase as frutas, de preferência 2 a 3 porções. E aí a banana, a maçã, mamão também vão ser indicados pelo teor de proteínas presentes. Tá. Esses exemplos que nós temos aqui é para ilustrar. Eu posso dar, por exemplo, beterraba, abobrinha, mandioca. Sim, só que bem cozidos, né? E claro, como eu falei, sempre uma opção ou outra. Você não pode sobrecarregar essa papinha ou preparo ali que você fizer com 2 ou 3 tipos de alimentos, porque a criança está criando uma identidade visual, de olfato, de paladar também. Então é o papel fundamental dos cuidadores aí nessa fase de educação alimentar. Perfeito. E fruta também? Sim, você pode introduzir, porque aqui você vai ter bastante energia, mas começando pela banana. Mamão, a minha filha adorava mamão. E maçã também. Não precisa necessariamente ser com casca nesse momento, mas você vai ter o teor de fibras ali presentes que vão regular toda a parte intestinal também da criança, favorecendo a absorção de nutrientes. Tá. Aqui, porque a água é sempre importante. Hidratação, né, das crianças, mas nessa tendência da livre demanda, incentivando também cuidado com os excessos de líquidos também entre as refeições, é uma tendência que pode prejudicar também ali a saciedade da criança. Então, às vezes, você introduzir para uma criança de 2 ou 3 anos um excesso de líquidos vai prejudicar a digestão dela, até porque a capacidade digestiva é bem menor, né, do que a nossa na fase adulta, por exemplo. Então, o ideal é sempre uma quantidade de 1 copo de água e você vai distribuindo ali entre as refeições. Então, não durante a refeição? Em poucas quantidades, não 300 ou 500 ml, por exemplo. Tá. E suco, Letícia? Atenção para os sucos, né? O ideal é que sejam feitos à base da fruta, realmente, e consumo imediato. Evitar ali os sucos industrializados que contêm muito açúcar, e isso pode prejudicar, claro, o ganho de peso da criança. A tendência dela também para uma melhora do paladar, ela vai preferir sempre o sabor doce do que os demais. E, claro, é o momento também de você apresentar. O ideal é sempre a fruta in natura. Você falou identidade visual e tal. Quando a minha filha era pequenininha, mais de 6 meses, porque ela amamentou até o 6º mês, ela era apaixonada por mamão, a ponto de eu ter que dar a casca do mamão, ela chupava, sabe, assim, o interior da casca. Exatamente, é uma identidade visual, de toque, e que é espontânea, cheiro, né, Letícia? E esse momento não pode ser perdido, né? Eu falo que essa tendência também de deixar... você tem que permitir a criança conhecer esses alimentos, ter o toque visual. Vai se sujar, mas sim, faz parte, faz né? Faz parte do momento ali. E, claro, do vínculo mãe e filho e dos cuidadores também. Era muito gostoso.
E essas frutas aqui, a gente aqui já está em que idade? Então, aqui nós estamos já na fase aqui de desenvolvimento também de 3, 4, 5 anos, na fase pré-escolar para a fase escolar. Então, aqui eu sinalizo um pouquinho das frutas, porque é um momento também que as crianças podem ficar um pouquinho mais resistentes a alimentos novos. Então, o ideal é sempre você reforçar com alimentos que têm um tom mais colorido. Então, morango, melão, melancia, manga. E como eu falei, sempre apresentar um por vez. Não que você vai, por exemplo, ficar a semana inteira oferecendo só suco de mamão ou suco de morango. Aqui você pode ir introduzindo as frutas. O ideal é uma porção de 3 a 4 de frutas por dia. Porque nessa faixa etária a criança vai precisar de mais de 5 gramas de fibra. Então, por exemplo, com uma maçã, uma unidade, você tem ali 2,5 gramas de fibras. Então, já vai contemplando essa necessidade diária. Além do que, todas as frutas que nós estamos demonstrando aqui, você tem a vitamina C presente que reforça a imunidade também. Tá. Eu nunca acreditei, me corrija se eu estiver errado, eu nunca acreditei que a criança já nasça não gostando de frutas e legumes. Isso eu acho que é um conceito aprendido. Estou correta? Certíssima. Essa tendência realmente é cultura. Não gosta de fruta, mas como não gosta? Na fase adulta, se ela não tiver uma educação alimentar completa, variedades, realmente ela vai crescer nessa tendência de não querer consumir alimentos que são como frutas, legumes e verduras, um pouco mais resistente, né? Então essa etapa da vida é muito importante. Fundamental. Aqui você está criando cultura alimentar saudável, introdução de alimentos, percepção de paladar também e adequando calorias. Por exemplo, numa média aqui você vai aumentando a densidade energética de 300 a 500 calorias à medida que a criança vai crescendo. Então aqui a gente já entra numa faixa etária de 1.600 calorias aproximadamente de consumo diário. Tá. Só que 1.600 calorias de alimentos saudáveis, né? Exato. Contemplando ali carboidrato, proteínas também que são nutrientes construtores. Aqui você vai trabalhar também uma melhora de neurotransmissores da criança. Então tem toda essa parte de energia. Informação, né? Sim. E claro, né? Toda essa parte também de bem-estar, de energia, de disposição para ela praticar um exercício na escola, ir bem na escola também, né? E ter saúde, né? Ter saúde, vitalidade. Tá. Ovos, eu já poderia ter introduzido ou não? De preferência aqui já nessa faixa etária da fase pré-escolar para escolar. Tá. E o ovo ele é importantíssimo porque ele tem ferro, ele tem colina, B12, então ele é um ótimo alimento. Ele não é o vilão da história se for feito cozido, por exemplo. Eu não vou oferecer frituras, alimentos com densidade energética elevada. Aqui eu posso preparar um ovo cozido. Ele também serve de base para preparação de receitas diversas, né? Uma massa, nos bolos e tortas. Então ele tem um valor agregado aí. E a presença de ferro, que é importante para dar toda a energia. E a criança tem uma necessidade de ferro maior. Então nessa faixa etária principalmente, as proteínas vão fazer uma diferença e alimentos fontes de carboidrato. Porque também é uma tendência da criança sair da fase já ali pré-escolar. Então às vezes ela fica na escola ou creche ali, os cuidadores têm um pouquinho mais de cuidado, né? Ou na escola também uma certa independência do que vai comer. Aqui ele já vai ficar um pouquinho mais livre das escolhas. E o importante também é sempre oferecer alimentos que vão dar energia. Essa fase do pré-escolar para escolar, que é onde você vai ter ali da faixa etária dos 7 anos aos 10, é uma fase em que você precisa reforçar o consumo também, além de proteínas, grãos como feijão, lentilha e, claro, nos carboidratos à base dos integrais. Você já começar a incentivar esse consumo. Perfeito. E isso daqui é iogurte, coalhada? Vamos falar do cálcio, né? Importante aqui em todos os momentos, mas nessa faixa etária porque é onde você vai ter a dentição permanente. E claro, né, sempre para fortalecer músculos, ossos também, fonte de vitamina D e cálcio que vão ser importantes. Então, por exemplo, um copo de leite você tem 250 miligramas de cálcio. Tá. Uma fatia de queijo, 500 miligramas. Então, você vai adquirindo aquela quantidade correta de 2 a 3 porções ao dia desse nutriente. E o iogurte também evita que você busque os industrializados. Você pode fazer iogurte natural. Então, por exemplo, bater com uma polpa de fruta, mais interessante e saudável também em termos de energia. Até essa fase da vida já dá para identificar qual é a tendência do paladar da minha filha ou do meu filho? Com certeza. Como que eu identifico isso? Observando a questão de quantidade que ele escolhe. Por exemplo, no prato do almoço, do jantar, as referências da escola também. O que ele prefere a hora que você está fazendo as compras, se ele te acompanha. Olha, ele pede tal alimento, outro. Você começa a identificar, bom, acho que o paladar dele é mais pro salgado, pro doce. E aí você vai controlando. Realmente é o papel da mãe e do cuidador nesse momento sinalizar como tem que ser feito. É igual a questão da amamentação que nós falamos, ela tem que ser exclusiva até o 6º mês. Então são cuidados que você vem do início até esse momento de uma forma delicada, mas incentivando o consumo consciente. E uma vez que até aqui eu só ofereci alimentos saudáveis, é natural que a escolha desta criança, que aqui já está indo para a escola,
continue neste padrão, né? Exatamente. Saudável. Aqui, por exemplo, para o lanche da escola, pão integral, cereal com leite ou com iogurte. Frutas, alimentos que vão dar energia. Então você vai, por exemplo, a necessidade de carboidratos são pelo menos 5 porções ao dia nessa faixa etária. Tá. E como eu falei, sinalizando também as porções de iogurtes e leites vão ser de 2 a 3. Então, existem várias informações importantes ali para a gente ir agregando, mas cada fase tem suas particularidades, né? A gente foi identificando aqui qual a melhor fruta, qual o melhor tipo de legume e verdura para ser base das papinhas. E aqui é um momento também de cuidado, porque é onde a criança pode adquirir uma obesidade. Exato. Então ela pode ficar um pouco mais compulsiva, um pouco mais ansiosa, ela pode preferir apenas o carboidrato. Então se tiver açúcar de adição, sal, é extremamente o risco ali vai aumentar para a obesidade nessa fase escolar. Então essa fase é crucial. Sim, é onde as mães, os cuidadores têm que ter um pouco mais de cuidado, observar e não julgar a criança, mas tentar entender o porquê que ela está tendo esse comportamento. E aí, claro, nós temos os especialistas aí para dar um suporte, né? E sempre discutir isso com o pediatra, para que fica melhor, com o nutricionista, para a composição alimentar também. E aqui só reforçando sempre para as refeições intermediárias, as frutas, e eu posso acrescentar também no café da manhã já um cereal, um pão integral, um queijo, enfim. E essa turminha aqui, nem pensar. Então, essa turminha aí aqui é a turminha do mal. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Alimentos que podem também classificar a criança já para levar ela a ter uma obesidade, diabetes. Então, atenção. Mais de 40% da população brasileira apresenta obesidade. Então, os em crianças também? Em crianças também. Isso inclui crianças. Então, sinaliza aí para nós o cuidado essencial por excesso de açúcar e sódio da dieta, gorduras. Aqui são alimentos deixa para aquele evento, para uma festa. Não é o alimento ideal para ter todos os dias na lancheira da criança, né? Bolacha, chocolate, recheada muito menos, né? Sim, o que eu acho que exatamente, o ideal é evitar. E o que eu percebo hoje em dia é um certo cuidado também das escolas de, olha, vamos fazer o dia X da semana para ser feitas essas refeições mais calóricas. Então, na sexta-feira pode levar um item da lancheira um pouquinho mais calórico ou diferenciado, um chocolate, um biscoito, mas não todos os dias. Ou todos os dias o café da manhã da criança vai ser um biscoito recheado ou um bolo recheado. Então, vai sobrecarregando ali a quantidade de açúcar dessa dieta. O ideal é sempre equilibrar todos os grupos, oferecer frutas, fibras e evitar esses alimentos em excesso aí que podem prejudicar a saúde da criança. Criança obesa é fruto de uma família que come mal? Provavelmente tem essa tendência também, ou por conta de uma ansiedade que ela desenvolveu. Então, assim, é bem complexa esse assunto de comportamento, mas influi muitas tendências aí, de como ela foi, o cuidado, quem realmente teve essa participação principal no momento da alimentação. Foi a mãe, foi a avó, foi algum cuidador, então foi mais na escola. E assim você vai tentando identificar. Por isso que é importante observar um pouco mais. E o que atrapalha muito hoje em dia é a tecnologia de uma certa forma, porque televisão e tal, a pessoa não deixar a criança se alimentar aquele momento de atenção para a alimentação. Estou dizendo de utilizar essas ferramentas, às vezes, para a criança, a hora que ela está comendo. Então ela perde o foco. Então na hora que vai comer, vai comer. Exatamente. Sentar à mesa, com calma, pausadamente. Desliga os equipamentos. E principalmente também você separar por itens no prato. Então montar o seu prato assim, olha, o arroz, o feijão, a salada, por exemplo, nessa faixa etária. Aqui você pode apresentar também nos pratinhos. Desde pequenininho? Desde pequeno você já pode utilizar. Que nem a questão ali da fase também de amamentação. Tem os copinhos especiais que você pode fazer também, o pediatra pode indicar. Então tem todo o cuidado que você vai ter que ter por fase. E aqui o principal é, na hora de montar o prato, colocar os alimentos separados. Então uma porção do arroz, do feijão, da salada, do legume, para que ele possa identificar. E quando ela for escolher, ela tem isso como referência. Exatamente. Perfeito. Esse modelo é o que mais dá, assim, tem um sucesso ali de adesão para as famílias. É um conjunto, né? Alimentação saudável tem que ser para todos. Exatamente. Letícia Manduca é nutricionista, o Instagram dela é @LeticiaManduca, assim, simples do jeito que fala, sem nenhuma letra dobrada. @LeticiaManduca. No Facebook, Letícia Manduca Nutricionista, e o site da Letícia é detox8.com.br, assim mesmo, detox8.com.br. Prazer te receber sempre. Ai, eu adoro, fico muito feliz, viu? Até a próxima, viu? Tenho acompanhado sua carreira e me sinto muito orgulhosa, porque a gente trabalhou juntas há muito tempo atrás. Sim, foi né? sempre muito especial. Muito obrigada. Pra mim também, Lê. Até a próxima.